Mãe abusiva e arrogante tenta chamar a polícia contra mim e acaba sendo presa. Esta não é a minha primeira postagem aqui. Sou uma babá de 23 anos e já compartilhei histórias de pais arrogantes desse trabalho. Mas também trabalho como caixa à noite nos fins de semana, e finalmente tenho uma história desse emprego. Trabalho como caixa em um supermercado 24 horas. E esta loja em particular, embora tecnicamente tenhamos um escritório corporativo e sejamos uma cadeia de certa forma, é de propriedade privada, e os funcionários são considerados os donos, pois investimos parte do nosso salário na empresa. Embora tenhamos gerentes e supervisores, temos amplo poder para negar atendimento e expulsar pessoas. Basicamente, se tivermos um bom motivo e puderem verificar pelas câmeras, estamos autorizados. Ok, agora vamos para a história. Era um sábado à tarde movimentado, apenas alguns dias atrás. Estávamos lotados a ponto de as filas se estenderem pelos corredores. Estava barulhento, movimentado, cheio e quente. Estou cansado e vejo que faltam apenas cerca de 30 minutos para o fim do meu turno. Estou tentando manter meu sorriso gentil e minha voz de atendimento ao cliente. Ao meu lado, ouço brevemente uma criança gritar, ele parece ter uns 3 anos. Não era um ataque de birra, mas parecia que ele estava com raiva e tentando chamar a atenção da mãe. Eu o ignoro porque é normal crianças terem ataques de birra ou ficarem irritadas. Começo a conversar com a senhora na minha frente e ouço a criança, a que, aliás, era bastante doce, gritar novamente pela mãe. Mãe, eu quero meu suco. Ele estava gritando, mas de forma alguma se assemelhava a um ataque de birra. Sua família era próxima na fila. Francamente, se ele estivesse em outra fila, eu provavelmente nem teria percebido. Na minha opinião, ele estava apenas tentando chamar a atenção da mãe. E sua mãe, a mãe arrogante, simplesmente surta. Ela se vira, o agarra pelos ombros, coloca o nariz no dele e grita enquanto o sacode de um lado para o outro. Você não vai se comportar assim, seu maldito. Estou cansada disso. Se você não parar, vai levar uma surra quando chegarmos em casa. Agora, eu fiquei chocado, e todos ao redor também. Ela não disse punição ou até mesmo palmada, ela disse surra. Eu estava prestes a dizer à senhora na minha frente para me desculpar enquanto eu falava com a mãe, mas ela foi mais rápida. Ela foi até a mãe e disse, como você ousa falar assim com seu filho? Ele é uma criança e você nunca deve colocar as mãos nele ou ameaçá-lo. E depois o constrange na frente de todos. Eu estava orgulhoso de a senhora ter dito algo, mas ainda estava prestes a chamar um gerente, pois tinha a sensação de que isso ia dar errado. A Má começa a gritar de volta, dizendo que ela tem o direito de fazer o que quiser com seu filho. Ela pode dar palmadas, surras e gritar o quanto quiser. Agora, eu intervendo verbalmente. Senhora, peço que saia da loja. Seus filhos e seu marido, a que, aliás, não fez nada durante isso, podem terminar as compras, mas você precisa sair. Como assim? Ela gritou. Você precisa sair, não toleramos abuso contra crianças ou outros clientes. Você causou problemas ao gritar com esta mulher. Virei-me para outra mulher e, mesmo não querendo, tive que dizer, senhora, agradeço sua preocupação, mas deixe-nos lidar com isso. Ela não ficou brava e se afastou para empacotar suas coisas. Voltei minha atenção para a mãe e ela estava perdendo a cabeça. Você não pode fazer isso, tem o direito de fazer compras aqui. Exijo ver um gerente, blá blá blá. Juro que ela atingiu um tom que só os cachorros poderiam ouvir. Nesse ponto, meu incrível gerente aparece. Ei, Op, o que está acontecendo? Antes que eu pudesse falar, a Má se adianta, essa vadia não me deixa pagar porque não gosta de como eu disciplino meu filho. Isso não é verdade, gerente. O que aconteceu foi... Antes que eu pudesse terminar, ele interrompeu, senhora, não toleramos ofensas de qualquer tipo em nossa loja, e preciso que você fique quieta para que eu possa ouvir ambos. Ele se vira para mim. Eu então conto toda a história, e seus olhos se arregalam. Vale ressaltar novamente que era um dia movimentado e outros clientes estão ouvindo, e cerca de 3 ou 4 pessoas se juntam para me defender. Felizmente, meu gerente ouve. Ele se vira para a senhora e sua família e diz, senhora, preciso que você saia desta loja. Sua família pode terminar de pagar, mas você precisa sair. Se não o fizer, vou chamar a polícia.
Francamente, você terá sorte se eu não fizer isso de qualquer maneira, considerando as ameaças que você fez. Ela tenta se defender, mas meu gerente a escolta para fora. A família apenas a segue. Sem suas compras. Você pensaria que isso seria o fim, mas não é. Cerca de 15 minutos depois de preencher um relatório com meu gerente explicando tudo, saio para pegar meu carro e ir para casa. Estou no telefone com um amigo tentando explicar o que aconteceu com a senhora, mas, ao sair, vejo uma viatura policial parada do lado de fora, sem luzes. Achei estranho porque não vi ninguém sendo pego por furto naquele dia. Então, dou de ombros e continuo. Quando chego ao meu carro, ouço. É aquela garota, policial. Ela é quem me agrediu e me impediu de fazer compras aqui. Me viro e vejo a mulher de antes com seus filhos e marido, acompanhada por 2 policiais. Não pude evitar, comecei a rir. Você está falando sério, senhora? Meu amigo está tentando falar comigo, mas o policial diz, senhora, posso falar com você para ouvir seu lado e resolver isso? Digo ao meu amigo que ligo para ele depois e vou falar com o policial. Ele me mantém afastado da Má, mas ainda consigo ver e ouvi-la. Explico brevemente o que aconteceu. Conto a ele que acredito que o que ela estava fazendo com o filho era abuso e que não estava certo. O policial pede detalhes e eu conto o que vi e ouvi sobre as ameaças dela. Mas antes que o policial pudesse dizer algo, a Má grita, eu sou a mãe dele, posso discipliná-lo como eu achar melhor. Posso bater nele se quiser. Novamente, fico chocado com as palavras dela, ainda usando bater e não dar um tapa, e o policial parece igualmente chocado. Se você quiser, meu gerente está lá dentro, o nome dele é o nome dele, e ele pode mostrar as filmagens para você. E esta loja tem microfones, então você pode ouvir o que ela disse. Admito que neguei o atendimento e a chamei de abusiva, mas é só isso, eu nunca toquei. A Má ainda gritando, veja, ela admite ter me agredido verbalmente e me recusado atendimento por causa de quem eu sou. Prenda-a. O policial suspira, olha para seu parceiro e acena com a cabeça. Ele olha para mim e diz, ok, você pode ir, vou lhe dar este cartão com um e-mail para você enviar seu depoimento sobre o que aconteceu. O policial se volta para a mulher e vejo que o outro policial está com a mão em seu braço, dizendo algo para ela. Presumo que seja que ela está sendo presa ou investigada, porque ela então grita, não fiz nada de errado, ela é quem deveria ser acusada, não eu. Sou a mãe dele e posso fazer o que quiser. Ela tenta sair, e enquanto um policial tem a mão em seu braço, o outro a impede. Ela instantaneamente recua e entra com um dos policiais, o outro fica com as crianças e o marido, que não disse nada durante tudo isso, apenas olhando para o chão. Não resisto e, antes de ela ficar fora do alcance da audição, grito, tenha um bom dia, Karen. O policial se vira e me dá aquele olhar de não provoque a sorte. Dou de ombros, entro no meu carro e ligo de volta para o meu amigo para contar o que aconteceu. Quando voltei ao trabalho no domingo, perguntei ao meu gerente o que aconteceu. Ele disse que mostrou o vídeo e fez um relatório. A mãe foi presa e nos disseram que a assistência social provavelmente se envolveria. Espero sinceramente que o filho dela fique bem. Por anos, minha mãe tem me insultado e espalhado mentiras sobre mim, minha namorada e a família dela, e agora ela espera que nós nos desculpemos com ela. Ok, isso vai ser bem longo. Resumo. Desde que terminei a faculdade, minha mãe ficou com raiva porque escolhi ter minha própria vida, em vez de voltar para minha cidade natal, morar na casa dela e arrumar um emprego perto deles, exatamente como ela havia planejado. Por causa disso, ela tem dito coisas sobre minha namorada e sua família, acusando-a de ser controladora e me manipular, dizendo que eles pegam meu dinheiro e me mantêm preso, e é por isso que não faço o que ela quer. Mesmo depois de confrontá-la várias vezes e pedir para ela parar, ela continua fazendo isso. Ela não consegue aceitar que eu queira ficar aqui porque sou feliz aqui. Mais recentemente, ela começou a espalhar suas mentiras para toda a família, e um tio foi à casa da minha namorada para confrontar a família dela e acusá-los de todas essas bobagens e insultá-los. Eu tive o suficiente e a confrontei pela última vez, pondo fim aos dramas dela e exigindo que ela pare e se desculpe. Ela riu de mim, me chamou de nomes, agiu como se fosse a vítima e exigiu que eu e minha namorada nos desculpássemos com ela. Depois disso, cortei todo o contato com ela. Só para você saber um pouco sobre minha mãe, ela sempre nos dizia, a mim e ao meu irmão, que o amor não é incondicional,
que ele deve ser conquistado. Quando éramos crianças, mal nos deixava abraçá-la ou beijá-la, dizendo que isso a enojava, e que essa é uma maneira falsa e hipócrita de mostrar amor, que a maneira correta de mostrarmos que amávamos era através do respeito e obediência. Ela quebrava a porta e as janelas do nosso quarto em um sábado, domingo às 7 horas da manhã, chateada conosco porque esperava que já estivéssemos acordados e limpando a casa. Em relação à escola e notas, ela sempre nos dizia que excelência é o mínimo que vocês me devem. Tirar 10 igual e... Quer um prêmio? Isso é sua obrigação. Você não merece um prêmio por fazer o mínimo. Tirar 9 igual porque não é um 10. Tirar 8 igual medíocre, tirar 7 ou menos igual punição. Ela sempre nos dizia para parar de agir como crianças, vocês estão quase adultos e devem se comportar como tal, em vez de ficarem correndo e brincando e me envergonhando. Ela começou a nos dizer isso quando eu tinha 7 anos. E minha favorita, sempre que eu ou meu irmão ficávamos chateados com ela, com as regras dela ou com as punições dela, porque ela adorava punir nós dois ao mesmo tempo, mesmo que um de nós não tivesse feito nada e fosse totalmente inocente, ela não se importava, ela prontamente nos dizia, você não gosta disso, bem, a porta é grande e está aberta, você pode ir embora. Vá embora e viva nas ruas. Mas você não pode levar nada, nem mesmo suas roupas, porque tudo é meu. Suas roupas, seus brinquedos, sua cama, eu comprei tudo, você não tem nada. Você está livre para ir, mas da mesma forma que veio a este mundo. Sem nada, eu tinha 4 anos na primeira vez que ela me disse isso. Eu poderia continuar por horas, mas tenho certeza de que agora você tem uma ideia do que tenho lhe dado. E então, muitos anos após a infância, eu estava terminando a faculdade. Mudei da minha cidade natal para estudar e ter melhores oportunidades. Minha mãe já tinha planos para mim, ela queria que eu voltasse para casa, arranjasse um emprego com a ajuda dos amigos dela e começasse um negócio na casa dela. Eu, por outro lado, não queria fazer isso. Eu queria ficar aqui, arranjar um emprego e estar com minha namorada. Eu estava feliz aqui e tinha uma ótima chance de construir minha própria vida aqui. Minha mãe não gostou nada disso e por semanas ela repetia várias vezes como eu estava desperdiçando anos e oportunidades por não fazer o que ela dizia. Um ano depois de eu decidir ficar, ela convenceu meu pai a comprar outra casa. Quando eles conseguiram, ela começou a me dizer, e a todos que a ouvissem, que comprou para mim, para que eu pudesse morar lá e trabalhar de lá. Desde então, ela continua repetindo para mim e para todos como eu rejeitei isso e, novamente, desperdicei todas as oportunidades que ela me deu. Depois que ela percebeu que eu estava me saindo bem aqui, ela mudou de tática e começou a dizer que minha namorada estava me manipulando, porque se eu estava trabalhando, então deveria ser capaz de visitá-los pelo menos 15 dias a cada momento que ela dissesse, tenho certeza de que todos com um emprego sabem que isso é absurdo, ninguém pode tirar meio mês de folga toda vez que ela quer, além disso, é uma viagem de 14 horas. Sempre que eu dizia que não era possível, ela começava a fazer birra sobre como minha namorada está me controlando e me isolando, e quando eu tentava dizer que isso não era verdade, ela começava a me dizer para provar, contando a ela quanto eu ganhava. Ela queria saber exatamente quanto dinheiro eu ganhava e várias vezes até sugeriu dar isso a ela, que ela iria guardar e administrar para mim. Sempre que eu dizia não, ela sempre dizia, e não estou perguntando porque vou pedir dinheiro a você, eu só sei o que é melhor e quero te ajudar, estou te fazendo um favor. Você não confia em mim? Toda vez que eu dizia não, ela começava a se fazer de vítima e me culpava a mim e a minha namorada por desperdiçar todas as oportunidades que ela me deu. Eu suportei isso por anos, e com o tempo, comecei a ter um contato limitado com ela, apenas o necessário para não começar outro drama, porque eu não converso com ela. Enquanto isso, ela começou a envolver a mãe da minha namorada em suas mentiras, dizendo que ela me explora e tira meu dinheiro, tudo enquanto minha namorada me manipula e me mantém preso. Toda vez que eu a confrontava e pedia para ela parar, ela ficava ofendida e começava a dizer, ela é brutalmente honesta e sempre diz a verdade e ninguém pode dizer a ela o que pode ou não pode dizer, ela sempre diz o que pensa exatamente da maneira que ela acredita. Isso continuou até chegarmos a um ponto de ruptura. No início de dezembro passado, eu estava atrás de um novo emprego, uma oportunidade muito boa que, infelizmente, não consegui. Isso colocou eu e minha namorada em uma situação difícil e, novamente, minha mãe me ofereceu para voltar para casa, com a promessa de que tudo seria resolvido assim que eu voltasse, que eu poderia encontrar um bom emprego mais rápido e mais facilmente lá, e que eu poderia morar na casa dela.
Eu fiquei tentado a aceitar a oferta, até conversei com minha namorada sobre isso, mas no final, decidi ficar. Voltar para minha cidade natal não resolveria nada, só traria mais problemas. Felizmente, consegui encontrar um emprego algumas semanas depois, não exatamente como o que eu estava procurando antes, mas era bom e com chances de crescimento. Minha mãe não aceitou bem. Ela ficou brava quando liguei para contar as boas notícias. Ela não ficou feliz de jeito nenhum e começou a me repreender, dizendo como eu sempre desperdiço todas as oportunidades e chances que ela me dá, como eu a decepciono, que meu novo emprego vai me explorar, que colocará meu caráter à prova e que eu falharei porque sou fraco e todos lá vão passar por cima de mim. Belas palavras de uma mãe para o filho, não é mesmo? Comecei a trabalhar na segunda metade de dezembro, e estava indo bem. Então minha mãe ligou, exigindo que eu fosse para a casa dela no Natal, e ficou brava quando eu disse que não podia porque tinha que trabalhar. Ela começou uma birra sobre como eu não os amo porque não os visito há muito tempo, e tudo porque sou egoísta, um capacho, e minha namorada e a família dela me manipulam, me controlam e não me deixam visitá-los. Todas essas são acusações estúpidas e falsas que eu já disse a ela para parar, e quando eu disse a ela, novamente, que não foi à casa dela porque era uma viagem de ônibus de 14 horas, durante a pandemia e por causa da minha asma, eu não podia correr esse risco, ela começou a me dizer que eu estava sendo ridículo, um idiota e exagerado. Que a pandemia não era tão importante assim, que o presidente, assim, ela ama e acredita em tudo que o velho maldito diz, nunca usou máscara e sempre disse que a Covid estava sob controle, blá blá blá. Alguns dias depois, ela e meu pai viajaram para cá, para o Réveillon. Assim que chegaram, eles me exigiram que os visitasse na casa do meu tio, mas, nas palavras dela, não uma visita de 5 minutos como você sempre faz. Outra mentira. Quando eles vêm, eu os visito por 2 a 3 horas. Quero que você fique aqui o dia todo, do café da manhã ao jantar. Eu tentei explicar gentilmente que não era possível, eu tinha que trabalhar. Ela não gostou. O máximo que pude fazer foi pular minha hora de almoço para visitá-los, a hora em que ela costumava me repreender, mais uma vez, por tudo. Mas as coisas pioraram em 31 de dezembro. Meu tio e eles organizaram uma cerimônia religiosa naquela manhã, e minha mãe me ordenou que fosse. Quando eu disse a ela que não era possível por causa do meu trabalho, ela simplesmente não conseguia entender. Ela ficou furiosa e depois exigiu que eu fosse para o jantar, passasse a noite toda lá e ficasse até de manhã. Eu tinha o suficiente e disse não. Eu não podia e não queria fazer isso. Fui trabalhar naquele dia, voltei para minha casa e fiquei com minha namorada, tendo uma noite incrível com ela e sua família. No dia seguinte, fiquei em casa, pois dormimos até tarde na noite passada, acordei por volta das 12 horas. Em 2 de janeiro, fui à casa do meu tio visitar meus pais, e o inferno se soltou. Minha mãe começou com um discurso usual, dizendo que eu era horrível, uma decepção, que eu não os amava. Depois ela começou a falar sobre como ela continuou me dando chances de fazer as coisas do jeito certo, mas eu simplesmente não a obedecia. Que ela não conseguia entender porque eu escolhi não fazer o que ela diz. Então ela começou a atacar minha namorada e sua família, dizendo que tudo era culpa deles, que eles me exploravam, pegavam meu dinheiro, me tinham preso e controlado, e que é por causa da manipulação deles que eu não voltei para ela, para morar na casa que ela comprou e arranjar um emprego perto deles. Eu a interrompi, estava chateado naquele ponto, e disse a ela pela 1000ª vez que ela estava errada e que não podia dizer essas coisas sobre ela. Ela disse, bem, a verdade machuca, não é? Se você está desconfortável com o que estou dizendo. Eu disse a ela para parar, mas ela continuou, dizendo que não aparecer no dia que ela ordenou era um sinal de desrespeito da minha parte, e que não me forçar a vir, era a maneira da sua namorada me mostrar que ela não me respeita. Eu disse a ela para parar, que eu tinha o suficiente e não permitiria que ela continuasse dizendo todas essas besteiras sobre ela. Ela me disse, você não tem autoridade para me proibir de nada, e vou dizer tudo o que eu quiser, porque estou certa, estou sempre certa e sempre vou dizer as coisas como elas são. Eu tinha o suficiente e a deixei com seu ataque de raiva. Meu pai apenas disse que estava decepcionado e enojado comigo, que mostrei a ele como não sinto amor nem respeito por eles, que simplesmente não quero obedecer, então ele não se importará mais comigo. Eu evitei-os pelo resto do tempo em que ficaram, até voltarem para casa. As coisas estavam tensas, mas eu acreditava que tudo havia acabado, mas não. Enquanto eu estava trabalhando, meu tio foi à casa da minha namorada. Ele foi com a intenção de confrontá-los e de jogar a verdade na cara deles. Ele acusou minha namorada e sua mãe de tudo o que minha mãe contou a ele. Que eles me controlavam, me manipulavam, me exploravam,
roubavam de mim, que eu estava preso e eles eram a razão pela qual eu não aproveitava todas as oportunidades que minha mãe me dava. Quando soube disso, fiquei furioso além da medida. Minha namorada e sua família nunca fizeram nada contra ela, pelo contrário, eles sempre se importaram com meus pais, perguntando quando eles viriam visitá-los, dando presentes a eles, nunca falaram mal deles, sempre perguntando como eles estavam, e agora minha mãe estava espalhando suas mentiras para toda a família, trazendo suas mentiras e drama para a casa deles. Eu tinha tido o suficiente. Eu a liguei. Agora era minha vez. Deixei sair tudo o que eu tinha para dizer, estava colocando um fim em todas as suas besteiras. Várias vezes ela tentou me calar, dizendo coisas como: eu sou sua mãe, você não pode falar assim comigo, lembre-se com quem você está falando, você não tem direito de falar assim comigo, até mesmo gritando no telefone só para não me deixar falar, mas eu não a deixei ter isso. E... o que você quer? Que eu peça desculpas? Ela disse. Sim. Eu gritei para ela. Para começar. Ela começou a rir ao telefone, mas não era uma risada como se eu tivesse dito algo engraçado, era uma risada falsa com a única intenção de me irritar, zombar de mim, como se estivesse me dizendo que eu era um idiota por pedir isso. O tipo de risada que alguém usaria para humilhar. Ela me disse que tudo era culpa minha e da minha namorada. Que por causa dela e da manipulação dela, eu não me mudei como ela me ordenou, não morava onde ela mandou, trabalhava onde ela queria e fazia o que ela dizia para mim. Que agora ela vai esperar por mim, por ela e por sua família pedirem desculpas a ela e implorarem pelo perdão da minha mãe. Eu disse a ela que ela não era vítima e que ela estava sendo ridícula, ela ficou furiosa com isso e agiu ofendida. Eu disse a ela que estava cansado. Estou cansado dela. Ela me insultou minha namorada e sua família pela última vez, e quero que ela retire tudo o que disse e peça desculpas. Ela disse que nunca faria isso e que sou um idiota por acreditar que ela sequer pensaria nisso, então eu disse a ela que não falaria com eles novamente até que ela pare com essa palhaçada e peça desculpas. Encerrei a ligação. Depois disso, meu pai me mandou uma mensagem, dizendo o quanto estava decepcionado e que estava cansado de mim. Que mostrei a eles que não os amo e que não sou leal à minha família, então ele estava cansado. Já se passaram quase 3 meses desde que cortei o contato com eles. Todas as brigas, o drama, se foram. Os ataques de raiva, as repreensões, o drama, acabaram. Tenho ido muito bem no meu trabalho, com minha namorada, tudo. Meu irmão me ligou algumas vezes. Ele me entende, mas continua dizendo que não é grande coisa. Eu sei como nossa mãe, ela também fala besteiras sobre o parceiro dele, e isso é normal e ele me pede para resolver as coisas com ela e ir lá por uma semana, pelo menos, e fazer o que ela diz, para que tudo possa ser normal novamente, mas eu disse a ele que não vou fazer isso. Nossa mãe ainda está furiosa, e como meu irmão está perto dela, ela agora foca todo o drama, as repreensões e as brigas nele, e ele está desesperado para se livrar dela. Então, é isso. Por anos, ela vem falando besteiras sobre mim e minha namorada, e agora, depois de espalhar suas mentiras para a família, ela espera que nos desculpemos a ela. Enquanto isso, ela desconta sua frustração em meu irmão e em sua namorada. Sou errado por não ter apoiado minha família depois que minha esposa riu das notícias deles. Tenho 27 anos e uma esposa linda, a Amara, de 26 anos. Vamos para a situação que aconteceu uma semana atrás. Quando eu tinha 17 anos, tive uma namorada que me traiu com meu irmão. Estávamos juntos desde o jardim de infância, embora nosso relacionamento fosse falso na escola primária e no ensino médio. Decidimos torná-lo oficial no ensino médio, mas depois de um ano, meu irmão me conta que ela e ele estavam se encontrando às escondidas. Fiquei extremamente magoado, especialmente porque meus pais sabiam, mas achavam que o relacionamento ainda era brincadeira, mesmo eu tendo contado a eles as notícias primeiro. Depois disso, decidi me concentrar apenas nos estudos e sair da casa dos meus pais, principalmente porque eles não tiveram a decência de pelo menos ter um envolvimento romântico em particular. Ela ainda tentou pedir desculpas e perguntar se poderíamos ser amigos, mas eu simplesmente a ignorei. Depois de me formar, mudei-me para o Texas aos 19 anos e só entrei em contato com minha família em feriados. Depois de 2 anos lá, conheci a Amara em uma padaria que a mãe dela possuía, e nos tornamos amigos primeiro por termos ambos problemas de confiança, mas nos tornamos um casal um ano após nos conhecermos. O relacionamento era ótimo, eu amava a família dela e eles me amavam. O casamento foi absolutamente maravilhoso,
mesmo que meus pais e meu irmão não tenham vindo, mesmo eu tendo enviado um convite e os ter ligado no dia anterior. Percebi que, se minha esposa estivesse em uma discussão com alguém, mesmo que ela estivesse errada, eu sempre apoiaria. Agora, uma semana atrás, minha mãe me ligou para pedir para conversarmos. Ela estava com o telefone no viva voz porque a Mara e eu estávamos cozinhando. Ela sabe o que minha família fez e como apoiaram meu irmão, então não me importei em colocar o telefone no viva voz, já que as únicas conversas que tenho com minha família são sobre meu irmão. Bem, minha mãe continuou dizendo que meu irmão e minha ex vão se casar, e ele quer que eu seja o padrinho dele. Ficou em silêncio por um tempo e a Mara começou a rir e eu me juntei a ela. Minha mãe desligou e eu não me dei ao trabalho de ligar de volta e aproveitei a noite com minha esposa. Na manhã seguinte, fui bombardeado com mensagens irritadas do meu irmão e do meu pai, dizendo como eu machuquei os sentimentos da minha mãe e a fiz chorar por não pedir para minha esposa parar de rir. Não acho que fiz algo errado. Tecnicamente, não fiz nada, mas posso admitir que foi infantil, foi um momento espontâneo. Então, sou errado por não apoiar minha mãe? Atualização: olá a todos. Estou aqui para contar o que aconteceu na semana seguinte à situação inicial. Depois de uma semana do incidente de muitas mensagens rudes do meu irmão e do meu pai, decidi entrar em contato com meu irmão e disse a ele que era injusto não ter vindo ao meu casamento, mas agora me pedir para ir ao dele. Bem, alguns de vocês estavam certos. Meu irmão não quis vir ao meu casamento, então minha mãe inventou uma mentira em vez de contar a verdade. E ele nunca me pediu para ser o padrinho dele, e eu nem fui convidado. Liguei para minha mãe e perguntei o que diabos estava acontecendo, e ela me disse que só queria que os filhos se dessem bem novamente. Mesmo que eu aceitasse a oferta falsa agora, a situação teria ficado muito pior, já que eu não fui convidado. Decidi, pelo bem do meu futuro e do da minha esposa, limitar o contato com minha família. Também mencionei nos comentários que minha esposa está grávida, então tenho isso para esperar, em vez de um show de merda. A Mara e eu também agradecemos as palavras gentis de alguns de vocês. Atualização 2, acho que postei a primeira atualização ontem à noite ou ontem, não me lembro, mas olá novamente. A situação agora se espalhou não apenas para minha esposa e eu, mas também para a família dela. Uma amiga da minha ex encontrou o post e, pelo visto, a notícia se espalhou como fogo e agora estou recebendo mensagens de minha família imediata, da minha ex e dos amigos do meu irmão. Inicialmente, ignorei, até que coisas realmente dolorosas foram ditas sobre minha esposa em relação à família dela e à gravidez, o que causou um ataque de pânico nela, já que ela não conseguia se acalmar. Não sei se posso dizer o que eles disseram, pois foi muito duro e racista. Agora, passei de limitar as mensagens para ignorar toda a minha família. Decidi desligar o celular por completo, mas agradeço a todos vocês. No entanto, vou aproveitar esse tempo para passar com minha esposa e sua família. Agora estamos focando na gravidez e nos preparando para 9 meses de diversão e desejos estranhos. Atualização: olá! Há exatamente 21 dias, tomei uma decisão que foi a melhor da minha vida. Apenas dando uma pequena atualização. Minha família não faz mais parte da minha vida. Minha esposa leu o post e os comentários e ela ama a todos vocês, mas ficou chateada porque eu disse que ela riu. Ela quer que eu esclareça e deixe todos vocês saberem que foi uma gargalhada completa. Nosso pequeno bebê está crescendo e saudável, esperando por uma menina. Mas é isso. Mais uma vez, obrigado a todos. Amamos vocês. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.